4, ok? Diz assim a palavra do Senhor: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, ok? Então significa que o Deus desse século cegou o entendimento do homem. O Deus desse século significa o diabo. O diabo cegou o entendimento do homem para que ele não possa ter o conhecimento da palavra de Deus. Por isso que quando uma pessoa aceita Cristo como o único e suficiente Salvador, a Bíblia diz lá em João capítulo 8, versículo 32, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho libertar, verdadeiramente sereis livre. O homem é liberto da cegueira espiritual. Quando nós vemos na palavra de Deus, quando Jesus curou um cego de nascença, aquele cego de nascença, ele nunca tinha visto seus pais, nunca viu os seus irmãos, nunca viu o sol, nunca viu a lua, nunca viu os pássaros, as aves, as estrelas, o mar, porque ele era cego de nascença. Então aquele cego de nascença, ele cresceu só ouvindo, mas nunca viu, porque ele era cego. Mas quando Jesus teve um encontro com ele, a Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, fez lodo e colocou nos seus olhos, e disse: vai lá no tanque de Siloé e lava-te. Eu não sei se alguém levou ele ou se ele foi sozinho. Eu só sei que ele foi, e quando ele voltou, ele já voltou vendo. Porque Jesus curou aquele cego de nascença da sua cegueira. Existe uma cegueira espiritual. E essa cegueira espiritual, muitas pessoas estão cegos espiritualmente, não conhecem a verdade. Como, por exemplo, sexta-feira 13. Quantas pessoas acreditam na superstição dessas coisas? Superstição religiosas. Sexta-feira 13, tem medo de passar debaixo de uma escada ou se encontrar com um gato preto. Então, é superstição, ok? Por exemplo, tem pessoa que passa aí de manhã, ele tem que pisar no pé direito. Se ele pisar no pé esquerdo, para ele é o dia de azar. Ok? Tem muitas pessoas que acreditam como por exemplo, no tempo de São João, queimando a fogueira. Aqueles que na tradição fala, os antigos, que quem fizesse a fogueira e não queimasse toda a madeira, aqueles pau que colocam, aquele que fez a madeira, a fogueira, ia morrer, porque tinha que se queimar toda a fogueira. Então, cegueira espiritual. Muitas daquelas pessoas que acreditam nessas coisas. Eu mesmo acreditava, quando eu não era evangélico, antes de aceitar Jesus, tinha aquela superstição que a gente dava crédito. Tinha pessoa que fazia tempo de São João, colocar a faca virgem na bananeira para saber o nome da pessoa que ia casar. Tem aqueles que acreditam que no dia de São João, aí ele tem que olhar para uma bacia, colocar uma bacia de água em frente da fogueira. Se ele vê o rosto dentro daquela bacia, significa que ele não morre no mesmo ano. Mas se ele não vê o rosto dentro daquela bacia, então ele ia morrer naquele mesmo ano. Então tem pessoa que acredita nessas coisas. Tem pessoa que acredita que quando a coruja passa por cima da casa gritando, o dono da casa irá morrer. Então tudo isso é superstição, ok? Muitas pessoas dão crédito a essas coisas. Assim também era na minha vida. Eu pegava de manhã, para eu sair de casa, eu tinha que escutar o signo através de Pai João. Pai João era aquele macumbeiro que dizia o signo. Então dizia: qual é o seu signo? Explicava e dizia: hoje o seu dia não está bem. Então, quando ele dizia isso, eu já saía dali, não saía muito bem. Tinha a ver que ele dizia: hoje o seu dia está bem. Então, eu passava o dia bem porque ele dizia essas coisas.
Mas tudo isso é superstição religiosa. As pessoas que dão crédito a essas coisas, ok? Tem muitas coisas que as pessoas dão crédito. Lobisomem, saci pererê, mula sem cabeça, a alma daquela pessoa que morreu e vem comunicar com os vivos. Isso aí é tudo superstição. Mas por trás de tudo isso, existe uma cegueira espiritual. E essa cegueira é o diabo. O diabo cega o entendimento da pessoa para que ele possa dar crédito a essas coisas. Tem muitas pessoas que dizem, não, eu já falei com o meu parente, já falei com o parente falou comigo. Por que dá crédito nessas coisas? Mas, biblicamente, a Bíblia nos mostra que aquele que parte dessa vida não tem mais comunicação entre os mortos e os vivos. Não tem mais comunicação, ok? Então tem pessoa que faz a sua superstição, dá crédito nessas coisas. Mas eu quero dizer, quando a Bíblia diz, conhecerei a verdade vos libertará, e se pois o Filho libertar, verdadeiramente sereis livre dessas coisas que o povo ensina, ok? Mas a palavra de Deus é bem clara. Quando a gente lê, medita e aprende a palavra de Deus, a gente vê que tudo isso era simplesmente uma cegueira espiritual. Uma cegueira que muita gente hoje ainda continua na cegueira espiritual, dando crédito na palavra. O que o povo ensina, as tradições que completamente está fora da palavra de Deus, tudo isso é simplesmente enganar o povo. Mas quando a palavra de Deus nos mostra, então conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Tem pessoa que acredita que quando a pessoa morre, o espírito dessa pessoa sai do corpo, a sua alma, e vai reencarnar em outro corpo. E aí ele vai nascer de novo em outro corpo, porque ele crê na reencarnação. Mas, biblicamente, quando nós vemos na palavra de Deus, Hebreus capítulo 9, versículo 27, o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois da morte, segue seu juízo. Então, é somente uma vez que o homem pode morrer. Reencarnação, está morrendo, morre, reencarna, morre, reencarna. Então, mostrando várias vezes, e a Bíblia é bem clara, falando sobre a respeito de ressurreição. Cristo ressuscitou no terceiro dia, Cristo ressuscitou Lázaro no quarto dia, Cristo ressuscitou a filha de Jara, Cristo ressuscitou o filho da viúva. Então mostra sobre ressurreição. E a igreja será também ressuscitada, assim como Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. O mesmo Senhor descerá do céu com laranja, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Então nós cremos na ressurreição. Mas tem pessoa que acredita na reencarnação. Cada um tem a sua liberdade de escolher o que quiser. Mas eu estou falando aqui é porque o que nós cremos e o que o povo ensina, o que nós cremos, que não está pautado na palavra de Deus. Ok? Tem muitas pessoas também creem no purgatório. O que é o purgatório? É um fogo que vai purificar uma pessoa que morreu no pecado. Ok? Então esse fogo vai purificar. Depois que purificar, essa pessoa vai para o paraíso. Mas o que a Bíblia Sagrada nos mostra é o que Jesus falou. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 18. Nenhum outro nome é dado acima do céu, nem abaixo sobre a terra, que nós podemos ser salvos, senão através de Cristo. Então não existe outro meio de salvação senão Cristo. Então o purgatório é outro meio de salvação. E quem purifica o pecado do homem não é o fogo do purgatório. Quem purifica o pecado do homem é o sangue de Cristo. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se nós confessamos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a justiça. Mas tem muitas pessoas que estão cegas espiritual, dão crédito nessas coisas. Assim como muitas pessoas deram crédito na indulgência. O que é indulgência? Perdão de pecado. Você pecava, pagava o preço do pecado, aquele valor de cada pecado, e estava perdoado. Então você poderia pecar o que você quisesse, depois pagava a indulgência e seria perdoado. Ok? Isso foi muito ensinamento que ensinaram, mas muitas pessoas hoje estão abrindo os olhos porque conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe em nome de Jesus.